Robson. Manda início, gente. Sim. Amém. Então, vamos começar aí o nosso culto da família, o nosso culto de adoração ao nosso Deus. E vamos iniciar, né, já falando com o Pai, glorificando o seu nome, para que Ele possa estar continuamente nos abençoando e nos guiando pelos seus caminhos. Pai amado, Deus querido, graças te damos nesta noite, Senhor, por mais o privilégio de estarmos aqui em união para podermos cultuar, Senhor, a Ti. Louvamos o Teu santo nome, ó Pai. Que a Tua presença continue sendo patente em nossas vidas, em todos os momentos, Senhor. Nos momentos de alegria e de aflição. Senhor, continue sendo conosco, nos abençoando, trazendo aos nossos corações o entendimento para a Tua palavra em todos os setores, Senhor, do nosso culto. Ser com aqueles também, Senhor, que não puderam, não conseguiram estar presentes aqui nessa sala online, que o Teu coração esteja com o coração deles, ó Pai. Que eles possam sentir a Tua presença em qualquer momento, onde estejam. Ser conosco, Senhor, nos abençoando essa noite, neste culto. Louvamos a Ti em nome de Jesus. Amém. O versículo que eu tenho aqui, para poder dar um início aqui de meditação, está em João 17, no versículo 20, onde Jesus, na sua oração, ele não ora ao passo, que esta oração já próximo à consumação do propósito de Deus na cruz, ela reflete, se expande pelos tempos até chegar a nós, porque ficou registrado pela vontade de Deus para nós, aqueles que cremos, podemos ter acesso, né, ao Senhor, e que o Senhor nos abrace também na mesma unidade que Jesus ele pregava nessa oração. E ela diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, né? E na sequência e em todo esse testemunho, né, de João, que o escritor foi João, o apóstolo amado, nessa sua, pode-se dizer, despedida, Jesus começa a nos confortar, né, para preparar, massagear os corações para chegar. Então, o nosso início de culto fica aí. Para nós refletirmos no amor de Cristo, para continuarmos nessa idade do corpo, que é essencial para vermos a glória do Pai. Amém? Eu não sabia que a pastora ia ter que atrasar um pouco, então não sei quem está com gostaria que descanse.
Não sei se é o Mateus, se é o Cléber, mas aí Jesus. Amém. A paz do Senhor. É com muita alegria estar louvando a Deus mais uma vez com os irmãos e também engrandecendo o nome dele. Os louvores, eu estava pensando hoje de tarde e Deus me deu alguns louvores. Um deles eu estava ouvindo uma pregação hoje de um pastor chamado Lucinho Barreto. E uma das coisas que ele falou é que nós precisamos deixar Deus entrar no nosso lar, com as nossas bênçãos, com as nossas curas, com as nossas libertações, para ser mudado o nosso lar. Porque no nosso lar é que Deus faz milagres, Deus faz restauração, Deus muda vidas. E eu lembrei automaticamente dessa canção que diz que é bem-vindo aqui, e que a casa é dele. E nós temos que abrir o nosso coração e desejar a ele que ele fique à vontade, porque a casa não é mais nossa. Quem dirige a nossa vida, a nossa casa, é ele. Então, que a essência do Senhor esteja entrando no lar de cada um neste momento. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Esvazio de mim. Só pra teu entrar aqui. Toma teu trono, vem reinar, nós iremos ouvir. Nós iremos te ouvir. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Assim como ele fez com Simão,
que é chamado de o leproso, como foi demonstrado pela pregação que eu vi hoje de tarde. Naquele momento ele tinha tudo para dar de errado. Tudo, a vida dele já tinha sido transformada, mas ele ainda era conhecido pelo seu pecado, pela sua dor. Era conhecido como leproso. E naquele momento que Deus entrou na casa dele, ele entrou para mudar a história. Vai saber do que foi chamado ele depois do momento que Jesus entrou na casa dele. Ter sido chamado de restauração, de transformação, de Simão o amoroso, o abrigador de Deus. Vai saber. Mas naquele momento foi uma coisa que foi mudada na vida dele e transformada na vida dele. Ele não era mais certo. Ele não se tornou apenas um seguidor de Cristo. E sim, houve restauração naquela vida, como houve em muitos, tanto do Novo Testamento quanto do Velho. Que Deus mudou, restaurou e fortificou ali. E eles foram chamados como filhos. Porque a partir daquele momento, muitos deles, eu acredito que estavam se sentindo só. Que a partir daquele momento, Jesus mostrou: você é meu filho, você não está só. A minha graça habita contigo em todos os momentos. A minha graça te basta. E hoje nós podemos chamar a Deus de filhos, de restauração, transformação e mostrar que Deus não é um simples amigo, mas sim nosso Pai que sempre está conosco. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu, mudou em mim, mudou em mim. Não me sinto só. Tua graça achou em mim morada e me acolheu, tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Aba mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Aba mesmo sem eu merecer, sou filho. O jugo é suave e o teu fardo é leve. Descansa e encontra em ti, pois o teu fardo é leve.
amava mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto. Amava mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho, sou filho. Sou filho, sou filho do Senhor. Deus justo é suave e o teu Pai é leve. Deus se encontra em ti, pois o teu Pai é leve. Mesmo que o mundo queira te tirar dos caminhos de Deus, mesmo que o mundo queira que você abandone tudo dele, seja guiado pelo Espírito dele. Eu vou cantar um refrão de uma canção que Deus me deu há muito tempo atrás, mostrando que somente nele é que eu posso tudo. Somente nele. Diz assim: o mundo quer me afastar de ti, mas escolho hoje te servir. O mundo quer me dar esperanças, já encontrei em ti. O mundo quer me fazer parar, mas escolho hoje estar diante de ti. É o meu lugar. Ajuda-me, Senhor, pois sou tão fraco. Ajuda-me, Senhor, pois sem ti eu não sou nada. O mundo quer me afastar de ti, mas escolho hoje te servir. O mundo quer me dar esperanças, mas já encontrei em ti. O mundo quer me fazer parar, mas escolho hoje estar diante de ti. É o meu lugar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que quero estar,
é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu me inclinarás, Deus, ouvir ao meu amor. Mas alegria no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Meu Deus, Pai, quero agradecer, ó Pai, porque em todos os momentos tu estás comigo, ó Pai. Mudando histórias, transformando histórias, ó Pai. Não somente a minha, mas também a vida daqueles que andam ao meu redor, ó Pai. Mostrando, ó Pai, que pode ser feito uma transformação de vidas, ó Pai. Pode ser levado, ó Pai, a transformação, ó Pai, da esperança de amor, ó Pai, da vida daqueles que precisam. Daqueles, ó Pai, que sofrem com depressão, ó Pai, com abuso, ou até mesmo outras coisas, ó Pai. Aqueles que precisam de Ti, ó Pai, em todos os momentos, ó Pai. Que mesmo sozinhos, ó Pai, se uniram dentro do seu quarto, Pai. Mesmo tendo que ninguém saiba, ó Pai, do que está acontecendo com ela. Muitos clamam a Ti, ó Pai. E eles fazem o certo, ó Pai, porque diz a Tua palavra, clama a mim e responder-te-ei, e obras maiores eu farei. Isso só acontece se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu me inclinarás os teus ouvidos, meu amor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Pastora Conceição? Boa noite a todos, oficialmente, a paz. Esse hino é muito lindo, né? Faz a gente se emocionar. Faz parte. Hoje eu não estou muito bem, então eu passei a bola para a Lúcia, né? Ela vai estar ministrando a palavra hoje, e eu tenho certeza que Deus tem um propósito nisso, né? Ele sabe exatamente o que a gente precisa ouvir, né? Então eu vou estar orando por ela e ela vai estar nos trazendo aí a porção da parte do Pai. Quero, antes disso, dar boas-vindas ao Robinho, né, ao Robson, seja bem-vindo em nosso meio. Ele tem aí estado conosco nesses dias, tem meio que namorado a nossa igreja,
Seja bem-vindo, meu querido, Deus te abençoe, fique bem à vontade no nosso meio, tá bom? Eu vou estar orando pela Lúcia e, na sequência, ela vai estar com a palavra. Amém? Pai de amor, eu quero te louvar por esse domingo, pelo privilégio que nós temos, Pai, de ter a tecnologia a nosso favor, de podermos usar ela para nos reunir, para cultuar o Senhor, para estarmos na mesma sintonia, Pai. Isso é privilégio para nós e nós te louvamos por isso, Pai. Quero, Deus, neste momento, te louvar por este culto da família, por todos terem se disponibilizado a tirar um tempinho para estarmos aqui compartilhando a tua palavra, louvando ao Senhor através de hinos e dando sequência, Pai, na unidade do seu corpo, faz parte estarmos juntos. E nesse momento, Senhor, eu quero colocar a Lúcia em tuas mãos, eu sei que o teu Espírito Santo te falou com ela, e eu creio, Pai, piamente que o Senhor falará conosco também. Então, Deus, tenha total liberdade de usar a tua filha, use a boca dela, use-a, Senhor, use o intelecto, use-a, Senhor, de acordo com a tua vontade, que ela fale exatamente só o que tem a falar da parte do Senhor, nada mais, nada menos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lúcia, com a palavra. Amém. Graça e paz, irmãos. Estão todos me ouvindo bem? Estão todo mundo me ouvindo bem? Olha o sinalzinho. Amém. Glória a Deus. Bom, né? Eu estava me preparando para dirigir o culto, né? Quando tá cortando também? Eita lasqueira. É hoje, só Jesus, pela graça e misericórdia, então. Hoje a internet está ruim, né? A gente acaba se perdendo um pouco às vezes, né? Se tiver muito ruim, aí me avisem, tá? Bom, eu estava me preparando então para dirigir o culto, né? Quando a pastora falou que ela não estava muito bem, se a gente podia trocar, né? E aí eu falei, não, tudo bem, né? Falei assim, é uma coisa que eu já venho aprendendo há um bom tempo. A gente tem que estar preparado, né? Para tudo. Bom, hoje, em especial, né? Algumas pessoas colocaram até parabenizando no grupo. A gente lembrou que hoje é o dia dos avós, né? Mas essa data, eu não sei quantos aqui sabem, né? Essa data ela é celebrada no Brasil, né? No dia 26 de julho, porque a Igreja Católica fez tipo de um bem bolado, né? Com relação aos pais de Jesus, né? E aí eles comemoram, então, como é a família sagrada, né? A família de Jesus, né? Maria, José, Jesus. E aí eles consideram que esse dia seria para lembrar dos avós de Jesus, Ana e Joaquim, segundo a tradição católica, né? Mas para nós, né, os dias dos avós deve ser lembrado com carinho, porque os avós são pessoas importantes na nossa vida. Eu não tive, né, o privilégio, a oportunidade de conhecer os meus avós. Eu conheci um avô só até os 8 anos de idade, e depois ele veio a falecer, mas ele não era convertido, né? E ele tinha umas brincadeiras que às vezes a gente ficava meio assustada, né? Mas a gente gostava de visitá-lo, ele era divertido, né? Como criança, toda criança gosta, né, de estar com gente que brinca, que é divertida, né? Mesmo que às vezes assusta a gente um pouquinho. Mas eu não conheci, né, os meus outros avós, tanto do lado do meu pai eu não conheci nenhum, e do lado da minha mãe só o pai dela, né? Mas por que eu estou falando sobre isso, né? Porque aí pensando nisso e como nós estamos
sempre ouvindo nesses últimos tempos, né, que o Senhor tem preparado esse tempo para que nós possamos estar aprendendo mais do Senhor, estarmos mais próximos do Senhor, né, para quando esperamos, né, tudo volte ao normal, que a gente possa estar bem preparado. Eu tenho visto a dificuldade dos pais, né, com relação aos filhos, estando em casa, principalmente criança pequena, né, com escola, e os adolescentes também, né, alguns com dificuldade de escola e tudo. E os pais têm se desdobrado, então, para poder cuidar dos seus filhos durante este tempo. E alguns avós têm colaborado com relação a isso também. E aí, nada mais propício nessa data onde, né, lembram-se dos avós, a gente tem que lembrar tanto dos avós como de mãe, de pai, todos os dias, né, porque são as pessoas que nos amam mais do que tudo, e até dizem que os avós, né, a avó é mãe duas vezes, o avô é pai duas vezes, e às vezes estraga os netos. Nós vamos falar de uma família, né? Deus colocou no meu coração para fazer uma breve reflexão com os irmãos sobre uma família que é falada no Novo Testamento, e em específico um neto que foi muito bem orientado, tanto por sua mãe como por sua falar um pouquinho sobre ele, é Timóteo. Então, abra sua Bíblia em Atos 16, e nós vamos ler do versículo 1 ao 3. E aí nós vamos entender um pouquinho, né, por que esse neto era tão, né, esse neto, esse filho, era tão importante, né? E tanto sua mãe como sua avó tinham orgulho dele, né? Quem conhece Timóteo sabe que Timóteo ele fez algumas viagens com Paulo, e Paulo também considerava Timóteo seu filho na fé, assim como Tito também fez algumas viagens com Paulo, e Paulo também considerava Tito como filho na fé. Em Atos 16, do 1 ao 3, diz o seguinte: chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, vamos só parar até aí agora, tá? Então, Timóteo, ele era fruto de um casamento, segundo está relatado aqui na Bíblia, né? Um casamento misto, né? O pai era grego, a mãe era judia. Então, provavelmente, o pai não devia ter se convertido ao judaísmo, porque no versículo 3, Paulo, né, que o convida para viajar com ele, Paulo então faz a circuncisão, que era um ato de tradição, é um ato de tradição judaica, né? Não sei quantos sabem. Então, todo judeu, né, menino, quando nasce, em torno do 7º ou 8º dia, se eu não me engano, ele passa pelo processo da circuncisão, né? É uma tradição judaica. Mas Timóteo não era circuncidado, né? Porque seu pai era grego, a mãe era judia. Então, provavelmente, o pai não permitiu que ele fosse circuncidado. E aí, para que não causasse, né, não fosse motivo de escândalo no meio das pessoas por onde Timóteo iria acompanhar Paulo nessa viagem, então Paulo fez com que Timóteo passasse pelo processo da circuncisão antes de viajar. A mãe de Timóteo chamava-se Eunice e a avó de Timóteo chamava-se Loide. Eram mulheres que se tornaram, né? A mãe de Timóteo, além de judia, ela se tornou cristã. E desde a infância, a Bíblia relata que Timóteo ele foi criado nas Sagradas Escrituras. Isso está lá em 2 Timóteo 3,15, onde Paulo mesmo fala sobre isso, ressalta isso,
como algo importante na vida de Timóteo. 2 Timóteo 3,15. Fala assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Timóteo, desde pequeno, ele foi ensinado nos caminhos do Senhor. Provavelmente, a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo, como eram cristãs e eram judias, o povo judeu, ele tinha já por cultura ensinar as crianças desde pequenas as Sagradas Escrituras, porque era um mandamento do Senhor para eles, né? Ensinar ao deitar, ao levantar, durante o dia, caminhando, enfim. E Salomão mesmo, no livro de Provérbios 22:6, se eu não me engano, ele fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, né? E quando crescer não se desviará dele. Então, a mãe e a avó de Timóteo fizeram isso, né? Ensinaram Timóteo desde pequeno. Ensinaram para ele o valor das Escrituras, né? O valor da educação cristã através da palavra do Senhor. E Paulo, ele valorizou isso, né? E aqui é interessante, nesse capítulo de 2 Timóteo 3,15, né? Um versículo antes, Paulo ainda fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Timóteo foi orientado, né, por sua mãe, por sua avó nas sagradas escrituras, vivenciava a fé dessas mulheres, né? E a fé delas era uma fé sincera. Não somente era uma fé firme e forte, mas era uma fé sincera. E isso também Paulo ressalta aqui numa carta escrita para Timóteo, também aqui em 2 Timóteo, 2 Timóteo 2, não, 2 Timóteo 1:5. Paulo estava escrevendo para Timóteo, vamos ler desde o versículo 4, 2 Timóteo 1, versículo 4 e 5. Diz assim: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Isso é Paulo falando para Timóteo. Para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, nós estamos vendo aqui que Timóteo foi um afortunado, né? Apesar de ter um pai que não era convertido, né? Pelo menos dá-se a entender isso, nem ao judaísmo, né? Porque senão ele teria aprendido as Sagradas Escrituras, e aí a fé cristã com a mãe e a avó, mas ele aprendeu tudo, tanto com a mãe como com a avó, né? Então ele foi um afortunado porque ele teve uma mãe e uma avó que não somente o instruíram na palavra de Deus, mas demonstravam isso através da vida dela. E isso era tão notório que Paulo aqui ressalta, né, que a mesma fé, né, as mesmas atitudes que ele viu em Eunice e Lóide, ele via também em Timóteo. E talvez por isso que a gente percebe nas cartas de Paulo, né, um carinho especial por Timóteo. O Timóteo era um jovem que ele fugiu das paixões da carne, né, das paixões da juventude, e isso também Paulo depois ressalva com relação às pessoas que Timóteo depois iria liderar, porque Paulo colocou Timóteo como líder, né? E isso foi muito significativo
e principalmente o testemunho que ele dava. Então, o versículo-chave do texto que nós lemos no início, Atos 16, 1 ao 3, é justamente o versículo 2, que fala: dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. E aí vem a pergunta, né? Nós estamos, nesse tempo, mais do que nunca, tendo necessidade de demonstrarmos a nossa fé em Deus, né? Aqueles que estão indo trabalhar, aqueles que estão fazendo, né, algumas atividades com pessoas que não são convertidas, né? Nós temos tido a oportunidade de demonstrar para as pessoas a nossa fé, né? Como é a nossa fé em Deus e aquilo que nós temos aprendido em Deus. Então, não somente nós temos tirado esse tempo para nos capacitar, mas mais do que nunca, Deus preparou esse tempo para que nós pudéssemos testemunhar as pessoas. E como tem sido o nosso testemunho, né, diante das pessoas? Será que a nossa fama é igual a de Timóteo, né? Demonstrava essa fé sincera, genuína, né? Essa vida com Deus, a ponto de dar bom testemunho e as pessoas reconhecerem, né? Como estão as nossas atitudes, né? Por ter boa reputação na região, foi que Paulo então resolveu levar com ele Timóteo e Silas na viagem que fizeram para anunciar o evangelho, né? Timóteo tornou-se cristão e depois um ativo mensageiro de Jesus Cristo e um embaixador de Deus e um líder, né? Porque Paulo colocou ele para liderar algumas igrejas. E que mãe e avó, né, poderiam esperar mais um fruto mais rico do que esse, né? Já pensou, né, ter um neto e um filho, né, servindo ao Senhor, sendo líder na igreja? É uma pessoa que foi reconhecida logo cedo, né, por outras pessoas como sendo um servo de Deus, com uma fé genuína. A palavra que Timóteo aprender a amar e obedecer no lar, ela iria também inspirá-lo a revelar-se um instrumento necessário para o treinamento de outras pessoas, né, de outras verdades bíblicas na vida de outras pessoas. O elo de fé que passou de Lloyd para Eunice e desta para Timóteo não parou aí, né? Através dele, muitas outras pessoas viriam abraçar a mesma fé e seriam estimuladas e instruídas na pregação do Evangelho. E ele permaneceu em cooperação com Paulo até a morte do apóstolo Paulo. Isso está lá em 2 Timóteo também, versículo 4. Desculpe. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Que no final da carta, Paulo fala: procura vir ter comigo depressa, né? Abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo, né? E no 9, então, ele fala para Timóteo: vem logo. Então, a presença de Timóteo trazia alegria para Paulo. E Paulo, no final de sua vida, ele pede para que Timóteo esteja junto dele, né? Então, Timóteo foi muito importante também na vida de Paulo. Naturalmente, Eunice e Lloyd não conheciam quais seriam os planos de Deus para a vida de Timóteo, né? Se esses planos seriam grandes, se seriam pequenos, assim como, né, quem tem filhos sonha, né, com grandes coisas, mas não sabe qual vai ser o futuro dos seus filhos, né? Às vezes a gente conversa com alguns adolescentes na igreja e a gente pergunta sobre alguns planos, às vezes conversa com os pais, com as mães, né? E eu acredito que toda mãe, todo pai, né, tem um sonho de ver seu filho servindo ao Senhor, né? Servindo da melhor forma, da melhor maneira. E para que eles possam servir da melhor forma e da melhor maneira, eles precisam ter o exemplo, né? Eu fico triste quando eu vejo adolescentes
cujos pais ainda não são convertidos, né? E aí torna-se maior a nossa responsabilidade, né? Quando eles estão na igreja sem o acompanhamento desses pais, porque aí nós é que nos tornamos exemplo para eles, porque aí nós nos tornamos como Paulo para eles, né? Nós temos que ser os exemplos e adotá-los como filhos na fé, né? Até estava lendo isso aqui, eu falei, Senhor, eu não sei nem como que eu vou falar, tipo, né? Porque, assim, eu não sou mãe biológica, né? Mas Deus, ele sempre falou para mim, desde o início do meu chamado, né? De que eu teria muitos filhos. E no começo eu não entendia sobre isso, né? E aí depois, com o passar do tempo, eu fui entender que esses filhos seriam os filhos na fé, né? E tenho muitos filhos na fé, netos na fé, sobrinhos, então nem dá para contar, né? E, e é gostoso quando a gente ouve notícias de filhos na fé, né? Que geraram outros filhos na fé, que aí acabam se tornando netos na fé da gente. E é muito prazeroso quando há, né, esse retorno. Então, Paulo, ele fez esse papel do pai na vida de Timóteo. O que o pai de Timóteo não fez, Paulo fez. Deus colocou Paulo para fazer esse papel na vida de Timóteo. Mas ele já tinha aprendido muita coisa com a sua mãe e com a sua avó, que eram mulheres fortes, mulheres de fé. E interessante é que o significado do nome de Eunice é vitoriosa. E o significado do nome de Lloyd é forte. Então, não podia dar outra coisa, né, para Timóteo. Duas mulheres com nomes assim, com significados assim, né? Então, só poderiam ter dado bons exemplos, né? E mesmo elas não sabendo que planos Deus tinha para a vida de Timóteo, Deus surpreendeu elas com o chamado que ele preparou para Timóteo, né? Onde confiou para ele pessoas e até líderes para que ele treinasse. A gente vê que a recomendação, por exemplo, para bispos está no livro de Timóteo, né? Para bispos e líderes. Então, olha a responsabilidade de Timóteo. E ele era um jovem, mas era um jovem que desde a infância aprendeu as sagradas escrituras e podia viver isso na casa dele, né? Através da convivência com a sua mãe e com a sua avó, né? E isso faz com que nós também venhamos a pensar, né, quem tem filhos, quem tem netos, né? Como tem sido, né, o seu exemplo, né, seu testemunho para com seus filhos, para com seus netos, aqueles que não têm, né, filhos ou netos ainda, né, mas que têm filhos na fé, que adotou, né, alguma criança algum dia, algum adolescente, como tem sido, agora que você é cristão, se no momento que você adotou essa criança ou esse neto por consideração, se você não era convertido e agora que você é convertido, como é que você tem lidado com isso? Como tem sido o seu testemunho, né? Você tem sido conhecido, né, da mesma forma como Timóteo, né? Então, foi essa a reflexão que Deus colocou no meu coração para que nós estivéssemos pensando, porque nós somos as cartas vivas escritas, né, por Deus. E a nossa vida, ela tem que andar de acordo com aquilo que nós falamos, né? É difícil? É. Às vezes não é fácil, não, né? A teoria, ela é muito mais fácil de aprender do que a prática. Em determinadas circunstâncias, né? Em determinadas situações, é muito mais fácil você falar do que fazer, né? Mas nós que somos cristãos, as pessoas olham muito isso, né? Que aquilo que nós falamos tem que estar de acordo com aquilo que nós fazemos. Porque senão a gente cai naquele ditado do mundo que diz, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E aí não é um bom testemunho, né? A gente perde a credibilidade com relação às pessoas. Quando nós trabalhamos
fora do ambiente eclesiástico, né? No meu caso, no caso da pastora Alessandra, da pastora Conceição, do irmão Levi, Kleber e tantos outros, né? Onde nem sempre, eu não sei como é no trabalho de vocês, de alguns eu sei porque comentam, mas no meu, por exemplo, a maioria não é convertido. Tem até um grande número de pessoas que diz que acreditam em Deus e que seguem a Deus. Mas o testemunho que eles dão é péssimo, né? Porque no momento que realmente eles precisam testemunhar, eles mais testemunham do que testemunham. Então é triste a gente ver isso, né? E aí acaba se tornando maior a nossa responsabilidade, porque aí eu não sei se já aconteceram com vocês, mas comigo às vezes acontece, né? De vir, Lúcia, mas e aí? E na tua igreja, como é que é? E você? Qual é a sua opinião? Aí eu falo, ai meu Deus, agora ajuda, né? Porque acabam cobrando mesmo, quando vê que o nosso comportamento e a nossa postura é diferente, né? E aí que faz a diferença, que aí a gente vê quem realmente respeita e aceita o que a gente fala e o que a gente é, né? E Timóteo, ele não teve dificuldades com relação a isso, porque ele dava bom testemunho e todos, tanto na cidade onde ele morava, que era Listra, como na redondeza, né? Que fala de Icônio, que era uma cidade próxima ali também. As pessoas sabiam quem era Timóteo e como era a vida de Timóteo, né? Então, que isso fique para nós como uma reflexão, para nós, neste tempo, né, avaliarmos a nossa vida, reavaliarmos, né, algumas coisas, ressignificar algumas coisas, para que possamos também dar bom testemunho e sermos assim como Timóteo, né, em prol do Evangelho. Amém? E foi isso que Deus colocou no meu coração para falar hoje. Hein? Gostaria de fazer uma oração com os irmãos e orar também em específico, né, pelos vovôs, pelas vovós, pelas mães também, pelos pais, né? Por todos aqueles que têm a responsabilidade, né, de trazer a palavra para uma criança, para um adolescente no lar, que nesse período é mais complicado ainda, é mais delicado, mas eu tenho visto alguns pais se superando e eu tenho bons exemplos, né? Então que Deus possa nos ajudar neste período, né, a estar dando bom testemunho, principalmente dentro de casa, onde está tendo mais contato com os filhos, né, com os netos, para que ao sair disso, né, eles possam então testemunhar daquilo que eles aprenderam neste período. Amém? Feche os olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa meditação. Obrigado, Senhor, por nos trazer à memória exemplos bíblicos, ó Pai, de famílias, de membros de famílias, ó Pai, que seguiam, Deus, a tua palavra, que serviam ao Senhor e eram exemplos, ó Pai, dentro de seus lares, assim como a mãe e a avó de Timóteo, Pai, que fizeram um bom trabalho, Senhor, com ele, ao ponto de ressaltar aos olhos do apóstolo Paulo e atraí-lo, Senhor, para que ele pudesse estar com ele, participando de suas viagens missionárias. E no momento, Deus, em que Paulo viu que Timóteo estava preparado, Senhor, para liderar também, ele o colocou como líder num lugar específico para treinar outras pessoas naquilo que ele já tinha visto em Timóteo, Pai. Senhor, ajuda, Pai, aqueles que são mães, que são pais, que são avós, ó Pai, e que têm, Senhor, essa responsabilidade, Pai, de estar levando a tua palavra, Deus, aos seus filhos e netos. Principalmente aquelas mães, Senhor, que, assim como Timóteo, Pai, de repente o esposo não é convertido, Pai, e tem dificuldade de transmitir a palavra para os seus filhos, porque tem alguém dentro de casa que não dá, Senhor, um testemunho de acordo, Pai. Dê sabedoria, dê estratégia, Senhor, e acalme, Deus, o coração que possa estar aflito mediante essa situação, Pai. Para que saiba, Deus, aproveitar cada momento precioso que tiver com seus filhos, com seus netos, ó Pai, para orientá-los, Senhor, na tua palavra, bem como os avós que também têm netos, ó Pai, cujos filhos ainda não
se converteram, os pais não se converteram, mas os netos, Senhor, têm a oportunidade de ouvir a palavra através dos seus avós. Então, oriente, Deus, esses avós, ó Pai, para que com sabedoria possam, Deus, incutir, Deus, na mente, Deus, dos seus netos, a Tua palavra. E que através do testemunho, Senhor, desses avós, dessas mães, desses pais, ó Pai, essas crianças, Senhor, possam ver o Deus maravilhoso que Tu és. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor sempre traz à nossa memória, Senhor, aquilo que nós precisamos, Senhor, para que nós possamos também, ó Deus, sermos exemplo no nosso trabalho, Pai, na vida daqueles, ó Pai, que ainda não te conhecem, que não são, Senhor, nossos filhos biológicos, mas podem vir a ser os nossos filhos na fé e que precisarão também ser instruídos, Senhor, por nós, ó Pai, como pais ou mães espirituais, Senhor. Nos direciona, Pai, a essas pessoas, faça com que os nossos olhos vejam quem são essas pessoas e assim como Paulo, Senhor, adotou Timóteo, Pai, que nós possamos adotar também essas pessoas e cuidar delas, Pai, com todo amor, com todo carinho, Pai, instruindo nos teus caminhos, ó Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora? Amém. Boa palavra, né? Nós devemos ser a Bíblia que o mundo lê, né? Eu não canso de falar isso. Realmente, Timóteo foi um exemplo clássico de alguém que viveu para Deus e escolheu fazer a vontade de Deus, escolheu cumprir o chamado, né? Isso é muito lindo, muito boa reflexão, e que nesse período de pandemia, de dificuldade que todos nós estamos passando, né, de incerteza, né, nós possamos ser essa esperança para as pessoas, né, nós possamos ser essa referência, que as pessoas olhem para nós e vejam em nós uma esperança de algo melhor através do poder de Deus em nós, né? Muito obrigada, Lúcia. Precisava ouvir isso, tá bom? Nossos avisos são os mesmos. Eu queria ressaltar a questão dizimal, né? Que os irmãos estejam aí, continuam fiéis, continuam firmes, né? Em estarem devolvendo o seu dízimo, em estarem ofertando a casa do Senhor, porque apesar de não abrirmos o templo, nós temos as nossas despesas que já são normais, né, despesas fixas, e a gente precisa estar arcando com elas. Então, a fidelidade dos irmãos é muito importante para que nós possamos cumprir com os nossos compromissos, tá? Na segunda-feira, nós temos escola com os adolescentes e jovens, através do Mateus. Na terça-feira, nós temos o culto de oração com a pastora Alessandra. Na quarta-feira, está mais ou menos livre, né? E a gente tem encontrado, né? Eu e as minhas discípulas, e eu acredito que outros grupos também estão se encontrando. Na quinta-feira, nós temos aí a escola bíblica. Na sexta-feira, estamos tendo culto no lar. No sábado também está mais ou menos livre, exceto para o povo de louvor que está tendo seus cursos, seus encontros, né? Mas os demais também estão aí livres para fazerem seus discipulados, seus encontros de oração, né? Então, essa tem sido a nossa agenda, né? Eu gostaria de agradecer à igreja pela compreensão de eu não estar podendo estar presente durante a semana por causa do trabalho, né? E vocês estão aí a todo vapor, trabalhando, né? Pegando no chifre do boi. Isso é muito lindo de ver, né? Continue assim nessa pegada, porque nós somos uma igreja militante aqui na Terra, né? Pastor não pode ser centralizador. Pastor tem que ser
alguém que facilita o trabalho das ovelhas. E é isso que a gente tem tentado fazer aqui, facilitar o trabalho para vocês e dar a vocês liberdade para trabalhar na obra do Senhor, tá? Então, continue assim, vocês estão de parabéns, né? E que Deus nos abençoe. Eu quero finalizar com a oração e dar a bênção apostólica. E mais uma vez agradeço a presença do Robson. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Sempre que quiser, as portas estão abertas para você, viu, meu querido? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer pelo culto da família. Realmente é um privilégio para nós podermos nos reunir, podemos estar aqui, mesmo que virtualmente, olhando um para o outro, nos alegrando, cantando louvores, ouvindo a tua palavra, né? Nos comungando, de certa forma, um com o outro, Pai, tendo a comunhão que o Senhor tanto preza no meio da sua igreja. Muito obrigada, Senhor. Eu abençoo, Deus, cada família representada aqui, Senhor, com todas as sortes de bênçãos espirituais, materiais, financeiras, que o Senhor esteja abrindo as portas do céu e derramando sobre a vida de cada família representada aqui, bênçãos sem medida, Pai. Eu também quero clamar, Senhor, pelos enfermos que estão em nosso meio, que fazem parte da família, da nossa família, Pai. Que o Senhor esteja, Deus, cuidando com um cuidado especial, colocando as mãos nas mãos dos médicos, Senhor, abençoando, Deus, o organismo, Senhor, as células, renovando, Pai, para que, Deus, sejamos curados em nome de Jesus, Pai. Oro por todos os enfermos, Senhor, que se encontrem em nosso meio e estejam direto ou indiretamente em contato com alguns de nós, Pai. Pois a tua palavra diz que nós precisamos ser canal de bênção para as pessoas. E é isso que queremos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Agora, Pai, que o amor do Deus Todo-Poderoso, a graça imensurada do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja para conosco, não de hoje, mas por eternidade. E a tua igreja diz amém, e amém, e amém. Amém.